Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Amém, igreja? Amém. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Só quem quer ouvir Deus falar nesta noite ainda um pouquinho mais, levante a mão para o céu e vamos falar com Deus. Diga assim comigo, só você que quer ouvir Deus falar contigo. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Senhor Jesus, fala comigo. Senhor Jesus, fala comigo. Para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar na presença do Senhor Jesus, porque Ele está neste lugar, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quero relembrar juntamente com os irmãos uma palavra que está escrita no livro, no Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 14, ou melhor dizendo, no capítulo 15, que fala a respeito da ovelha e da dracma perdidas. Essa passagem que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, foi uma palavra que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele falou a um povo que estava lhe ouvindo nesta ocasião, e então os discípulos, os evangelistas deixaram registrado para nós. E nesta noite eu creio que o Senhor há de falar um pouquinho mais comigo e com você através desta palavra. Quem crê assim diz amém. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, depois que Ele falou a respeito da ceia, Ele expôs uma parábola que dizia que um certo homem preparou uma grande ceia e ele convidou muitas pessoas para participar daquela ceia, porém aquelas pessoas não eram dignas de participar daquela ceia. Aí uma certa pessoa se levantou lá e disse assim: como seria bom, bem-aventurado o homem que puder comer pão no reino dos céus. E então agora Jesus, sabendo e conhecendo o coração daquele povo, inclusive daquele homem que falou, Jesus traz então para eles a parábola da ovelha, a parábola da dracma perdida e logo na sequência também a parábola do filho pródigo. E Jesus começa dizendo assim: qual é o pastor que tendo 100 ovelhas e percebendo que uma das 100 ovelhas se perdeu, qual é o pastor que não há de deixar aquelas 99 em um local seguro e não irá atrás daquela que se perdeu? Com certeza o pastor deixará as 99 no local seguro e irá atrás daquela que se perdeu. Então agora Jesus diz para aquele povo: da mesma maneira eu vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava dizendo que Ele não veio apenas para a casa de Israel tão somente, mas também para as ovelhas perdidas.
aqueles que haviam se desgarrado do aprisco do Senhor. E logo na sequência ele começa a dizer também: uma mulher tendo algumas moedas, e quando ela se dá conta de que perdeu uma dessas 10 moedas, será que essa mulher não vai varrer a sua casa e procurar diligentemente aquela moeda até que a encontre? E da mesma maneira o pastor e a mulher, quando encontram o pastor a sua ovelha e a mulher a sua dracma, eles, será que não vão chamar os seus amigos e os seus vizinhos para juntamente com eles se alegrarem, porque eles acharam aquilo que se havia perdido? E Jesus disse assim: da mesma maneira eu vos digo que haverá festa no céu, muito mais por uma ovelha que é resgatada, muito mais por uma dracma que é encontrada, do que por 99 ovelhas que ficam já no curral, muito mais do que pelas outras 9 dracmas que estavam sob os cuidados daquela senhora. Veja que Jesus começou a falar essa parábola logo depois que alguém disse: pois então bem-aventurado o homem que comer pão no reino dos céus. Então Jesus começa a dizer essa parábola. O que Jesus queria dizer para eles, que talvez eles não estavam percebendo, é que as portas do reino dos céus estavam abertas, e quem quisesse podia ter acesso ao reino dos céus, porque Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para abrir esse caminho para o reino dos céus, e todos quantos quisessem podiam, assim como hoje todos quantos querem podem entrar no reino dos céus. E aí o Senhor Jesus nos faz lembrar dessa palavra quando nós estamos buscando a face dele, e vem ao nosso coração: meu servo, se lembre que não foi com prata e nem com ouro que eu te resgatei. Se lembre que não foi com prata e nem com ouro que eu resgatei a tua mulher. Se lembre que não foi com prata e nem com ouro que eu resgatei os teus filhos. Não foi com prata e nem com ouro que eu resgatei os teus irmãos. Não foi com prata e nem com ouro que eu resgatei o pastor, que eu resgatei o diácono, que eu resgatei o presbítero, que eu resgatei o membro de banco, mas foi com o precioso sangue que eu verti naquela cruz, a cruz do Calvário. Portanto, meu servo, se lembre de pregar para a minha igreja, se lembre de avisar a minha igreja que eles têm todo valor para mim. Ainda que o mundo possa dizer que eles não têm valor, ainda que talvez o próprio irmão, a própria irmã possa dizer para o outro que ele não tem valor, o que é que este um está fazendo, o que é que esta uma está fazendo, ele não sabe nem o que faz. Mas lembre, meu servo, de dizer para ele, lembre, meu servo, de dizer para ela que todos têm um infinito valor diante da minha presença. Portanto, meu irmão, minha irmã, é isso que eu estou fazendo aqui nesta noite. Se o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, neste momento, parasse de me usar, parasse de falar, eu creio, tenho toda a certeza que a igreja já estaria edificada com apenas esta palavra. Porque se o mestre disser apenas uma palavra, alguém disse assim: mestre, se tu disseres uma palavra, diga, mestre, apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Com uma palavra do mestre, a doença vai embora. Com uma palavra do mestre, a enfermidade some. Porque nesta noite também nós já cantamos que Cristo cura sim. Com uma palavra do mestre, aquele que estava angustiado, ele salta de alegria. Com uma palavra de Cristo Jesus, aquele que estava batido, ele começa a cantar, ele começa a se alegrar, ele começa a adorar, porque toda a honra e toda a glória pertence ao Mestre querido, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, irmãos, Ele está em nosso meio, e Ele está nos relembrando que diante dEle nós
nós temos imenso valor, não somente eu, mas o meu irmão que está do meu lado. Certa feita alguém chegou para Jesus e disse assim: mestre, o que hei de fazer para ser salvo? E aí o mestre olha para ele: você sabe os mandamentos? E ele disse: sim, mestre, os sigo desde a minha mocidade. E ele começa a citar aquela lei. E então Jesus disse para ele: falta ainda uma coisa, ame teu próximo como a ti mesmo. Você precisa compreender isso. E aí aquele homem diz para o mestre: como eu vou saber quem é o meu próximo? Da mesma maneira como eu e você muitas vezes dizemos: quem é o meu próximo? Qual é o meu próximo? E então Jesus começa a dizer para aquele homem: eis que de Jerusalém para Jericó descia um certo varão, e ele foi apedrejado, ele foi assaltado, ele foi injuriado, ele ficou à beira da estrada à morte. E passou por aquele homem um doutor da lei, porém olhando para aquele homem passou de largo. Passou também por aquele homem um levita, e olhando passou de largo e deixou aquele homem à beira da estrada, morrendo à míngua. Mas eis que passou por aquele homem um samaritano, e vendo a situação daquele homem, ele salvou aquele homem, levou para a estalagem, pagou pelos cuidados e falou que voltaria para pagar se ainda houvesse dívida restante. E Jesus conta essa parábola e diz para aquele homem: qual destes você acha que foi o próximo daquele que estava caído? Então ele teve que responder para Jesus com toda certeza: não foi o doutor da lei, porque ele passou de largo. Da mesma maneira também não foi o levita, porque ele passou de largo. Aleluia! Mas eu creio que o próximo daquele homem que estava caído foi aquele samaritano que chegou e pegou e resgatou e colocou sobre os seus ombros e sarou as suas feridas, como o bom pastor faz com a sua ovelha que estava perdida. E Jesus disse para aquele homem: verdadeiramente ele foi o próximo daquele homem. Então vai e faça você da mesma maneira como este samaritano fez. Cuide do teu próximo. Com certeza o próximo daquele homem não foi o doutor da lei, porque ele estava muito preocupado com a lei que ele precisava seguir. Ele estava preso na letra, e a letra mata, a letra que mata é a letra da lei. Ele estava preso naquilo. Ele não conseguiu ser próximo daquele que estava caído. Da mesma maneira não foi o levita, porque ele estava muito preocupado com a casa do Senhor fisicamente. O levita precisava cuidar da casa, precisava manter as luzes acesas, precisava manter o asseio daquele ambiente, precisava manter tudo pronto para o culto. E ele pensava que o culto se dava, ele pensava que o culto ocorria apenas naquelas 2 horas em que o povo estava ali naquela casa física. Ele estava preocupado apenas com a casa física, mas esqueceu do principal, a casa verdadeira que o Espírito Santo de Deus habita. Porque o apóstolo Paulo nos diz assim: não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo? Aleluia, graças a Deus. Aleluia. E muitas vezes nós esquecemos que o nosso irmão é templo do Espírito Santo. Muitas vezes nós esquecemos que o pastor é templo do Espírito Santo. Muitas vezes nós esquecemos que o nosso próximo é templo do Espírito Santo. E começamos a nos degladiar uns contra os outros com a nossa espada mais afiada que temos, chamada língua, que a Bíblia Sagrada nos alerta que é um pequeno membro, mas que quão grande bosque este pequeno fogo incendeia. Mas a palavra de Deus vai nos alertar, meus irmãos: não convém que se faça assim. Não faleis mal uns dos outros, porque o teu irmão não foi comprado com o teu sangue, o teu irmão não foi comprado com o teu dízimo, o teu irmão não foi comprado com a tua oferta, mas o teu irmão, a tua irmã foi comprada com o sangue puro de Cristo Jesus, o sangue carmesim, que foi vertido na cruz do Calvário. Aleluia! Deus. E muitas vezes nós tratamos o nosso irmão como uma simples moedinha,
que caiu, mas que não tem valor nenhum para nós. Para você pode não ter valor, mas para Cristo Jesus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Graças a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí na sequência Jesus continua dizendo a parábola do filho pródigo, que todos nós que aqui estamos, eu creio que conhecem. O jovem que morava na casa do seu pai, mas que intentou usurpar a herança, e o seu pai entregou a sua parte da herança, e aquele jovem foi e gastou tudo que tinha. Mas um certo momento ele caiu em si e voltou para a casa do seu pai. E quando ele voltou para a casa do seu pai, depois de ter gastado tudo, depois de ter aberto mão de tudo, depois de ter jogado tudo para o alto, depois de fazer, de pintar e bordar, ele volta como o cachorro arrependido, né? Mas ele volta verdadeiramente arrependido. E o pai, que conhece as intenções do coração, abraça o seu filho querido e manda imediatamente vestir os seus pés, manda colocar um anel no seu dedo e manda matar o bezerro cevado. Aí agora o filho mais velho, que tinha ficado em casa, que estava servindo o seu pai, que estava vindo em todos os cultos, que estava tocando o seu instrumento, que estava pregando, que estava orando, que estava fazendo tudo que ele aprendeu como certo, agora ele olha aquele jovem voltando depois de ter gasto tudo que tinha, e ele fica inconformado, porque o pai manda matar o bezerro cevado e fazer uma festa, e ele que estava lá trabalhando, agora ele volta e vê aquele que chegou depois dele, e agora ele já está lá em cima do altar, ele já está lá pastoreando, ele já está lá pregando, ele já está ganhando almas para o reino dos céus, e aquele filho que tinha ficado em casa continua da mesma maneira, só lá fazendo as suas atividades rotineiras, e ele fica bravo com o pai, ele fica irado com o pai. Como é que pode, pai, isso ser assim? O Senhor mandou matar o bezerro cevado que estava preparado para nós nos alegrarmos com este aí. O Senhor está abençoando este aí, o Senhor está usando esse aí que chegou depois, que estava lá no mundo, está pensando que é o tal, e o Senhor continua fazendo por ele. E enquanto aquele jovem estava assim, os que estavam lá dentro estavam se alegrando. Enquanto ele estava criticando, aqueles que haviam entendido o que o pai queria estavam se alegrando, estavam comendo, estavam se alimentando. Muitas vezes nós dentro da igreja, irmão, não nos alimentamos, não comemos, o Senhor fala e nós não recebemos, a festa está acontecendo e nós não estamos participando, o Espírito está movendo e nós não estamos sentindo, porque nós estamos preocupados tão somente em fazer aquilo que nós pensamos que é o certo, e esquecemos de olhar para o nosso próximo, esquecemos de olhar para o nosso irmão. E a palavra de Deus nos diz assim: considere o outro superior a você. Aleluia. Considere uns aos outros superior a si mesmo. Não pense que você é o tal. A palavra que o Senhor falou conosco no final de semana passado dizia assim, que o eu precisa morrer. O eu, o orgulho, a arrogância, a ignorância, o tal, o pensar que é o tal, o pensar que é só você que sabe tudo. Irmão, nós não sabemos nada. Se o Senhor não nos revelar, nós não sabemos nada. Se o Senhor não falar, nós só falamos abobrinha. Se o Senhor não falar, nós subimos aqui nesse altar e descarregamos um caminhão de porcaria em cima da noiva do Cordeiro. Mas neste lugar não vai ser assim. Eu creio que nesta casa de oração não vai ser assim, porque ainda que o Satanás se levante, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Periaçu e canteia basteia. Aleluia. Aleluia. Portanto, irmão, não empreste a sua boca para o diabo, não empreste as tuas mãos para Satanás, não empreste a tua casa para o diabo. Deus poderoso. Existe uma ilustração que é uma grande ilustração no mundo espiritual, aonde o diabo se apresentou para uma pessoa
e falou para aquela pessoa, um jovem crente, blindado, lavado pelo sangue do Cordeiro, blindado pela presença de Deus, e ele solicitou aquele jovem, o diabo falando, jovem, abre um pouquinho a porta do teu coração, me dá só um lugarzinho, é só um lugarzinho que eu quero, é só uma palavrinha que eu quero que você diga contra o teu irmão. E aquele jovem, não vou fazer isso, você é o diabo, mas é só um lugarzinho que eu quero. Aí o diabo olha para a casa daquele jovem e havia na parede um machucadinho na parede, e o diabo falou, não precisa mais nada, só esse pedacinho ali, você me dá para mim. Aí aquele jovem enganado pelo diabo fornece aquele cantinho da sua casa para o diabo, e o diabo vai lá e mete um prego de rachão naquela parede. Até então parecia que estava tudo certo. Ele tinha emprestado um lugarzinho da sua casa para o diabo e parecia que estava tudo certo. Porque Satanás, ele é astuto. Ele não vem destruindo tudo. Ele vem com o sapatinho de algodão, pisando de mansinho. Ele vem enganando, ele vem ludibriando. E ele usa muitas vezes a palavra, porque ele é campeão em manusear a palavra para o seu interesse próprio. Só que quando o tempo foi passando e aquele jovem não permitiu que o Espírito Santo arrancasse o prego que o diabo tinha colocado na sua vida, daqui a pouco Satanás entra e pendura naquele prego um punhado de carniça. E quem é que fica dentro de uma casa com um bicho morto pendurado no prego? Ninguém, não tem ninguém que fique. Muito menos o Espírito Santo de Deus, que é santo, porque a palavra de Deus nos diz, ali mesmo onde nós lemos hoje, portanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Está escrito, irmão, seja santo. Não permita que o diabo coloque um prego na tua vida, não permita que ele faça nada na tua vida. Diga para trás de mim, Satanás. Aleluia, louvado seja Deus. Lembre, irmão, lembre, irmã, que o teu próximo muitas vezes está caído à beira da estrada, e nós, pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho, estamos passando de largo. Seja como o bom samaritano. O bom samaritano, o mais perfeito, foi Cristo, porque Ele nos alcançou. A todos nós Ele nos alcançou e nos resgatou e pagou o preço por nós, e Ele disse que voltaria para nos buscar. Portanto, irmãos, vamos nos fortalecer, vamos nos unir. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus fala comigo que muitas vezes o maligno está dentro da igreja, e a igreja não tem poder para expulsá-lo, porque enquanto uns estão procurando servir a Deus, o outro está querendo servir a Paulo. Enquanto uns estão procurando servir a Cristo, o outro está querendo dizer que eu sou de Cefas. E o próprio apóstolo Paulo disse assim: eu plantei, Cefas regou, mas a obra é do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E Satanás vai cair por terra pelo poder de Deus na nossa vida, irmão. Amém. Portanto, não empreste, nem que seja um espacinho só da tua boca para o diabo, das tuas mãos, da tua mente. Diga para trás de mim, Satanás. Use a palavra de Deus tem poder. Quando você sentir vontade, quando se sentir tentado a emprestar a sua casa para o diabo, use a palavra. Faça como Cristo lá na tentação do deserto. Ele usou contra o diabo a palavra. Mas você só vai conseguir usar a palavra quando ela estiver dentro do teu coração. Amém. Você não vai ter tempo de ir lá e abrir a palavra e dizer para o diabo: olha aqui, leia. Não, ele já conhece.
precisa estar dentro do teu coração, porque diz a palavra que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem muito menos se assenta à roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quer ser bem-aventurado? Quer ser uma bem-aventurada? Medite na lei do Senhor, guarde ela no teu coração. O salmista disse assim: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra precisa estar dentro de você, porque diz a palavra de Deus que quem crê em mim, rios de água viva correrão, não da Bíblia aberta, rios de água viva correrão não do Salmo 91 aberto na mesa, rios de água viva correrão de dentro do ventre daquele que crê em Cristo Jesus. Aleluia! Eu creio, irmão, que essa é a palavra que o Senhor Jesus tinha para falar com você através da minha vida nesta noite. Pode ser que Ele use mais alguém, mas a palavra que Ele colocou no meu coração é essa: não empreste a tua vida, não empreste a tua casa para o diabo, pise a cabeça dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar a igreja para se colocar de pé na presença de Deus. Quero fazer um momento de oração, e logo vou devolver a palavra ao pastor, que estará fazendo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Eterno e maravilhoso Deus e Pai Celestial, aqui estamos na Tua presença, meu Deus. Aqui está a Tua igreja. Não somos nada sem Ti. Se o Senhor não fizer a obra em nossas vidas, ó Papai querido, nós perecemos. Meu Deus, eu sei que muitas vezes pode estar sendo difícil para este irmão, para esta irmã, de engolir essa palavra. Mas, meu Deus, eu não tenho culpa. Eu queria, Senhor, meu Deus, trazer uma palavra mansa, uma palavra doce. Mas muitas vezes a Tua palavra vem como vara. Muitas vezes a Tua palavra é amarga. Mas assim como o remédio amargo, ele desce amargo, mas ele produz efeito. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra nesta noite, ela tem endereço certo. Eu creio, Senhor, meu Deus, que o Senhor enviou essa palavra para nós com o endereço certo. Esta palavra foi endereçada, esta palavra está selada, e ela vai chegar ao destinatário. Eu creio, meu Deus, completa a Tua obra. Ó Papai, ajuda-nos, ó Deus, a Te servir. Não permita que o diabo se levante contra a Tua igreja. Ó Senhor, meu Deus, venha prosperar essa obra, venha prosperar, meu Deus, o coração do Teu servo, da Tua serva. Acrescenta a nossa fé, Jesus, não nos deixe confundidos. Ó Papai, vai produzindo agora, vai operando, vai movendo essa terra, vai arando essa terra, Jesus. Não permita, Senhor, que o meu irmão, que a minha irmã saia daqui chateado comigo, entristecido com os irmãos. Ó Espírito Santo, invocamos a Tua presença. Se o Senhor não operar, nós falamos a êxodo, nós falamos ao vento. Completa a Tua obra, Jesus. Alegra o coração da Tua igreja, e que a Tua palavra venha prosperar no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.